Magnata, sério mesmo, até quando você vai continuar operando no puro chute? Você reconhece essa história? Você passa o dia todo na frente do gráfico, caçando uma entrada, procurando por uma oportunidade mágica. Aí, com toda a esperança do mundo, você clica em comprar. O que acontece? O mercado desaba. Você estopa, vira a mão, clica em vender e o mercado dispara para a lua. Chega o fim do dia e a única coisa consistente na sua vida foi o prejuízo na conta da corretora. Ih, rapaz. E fica aquele gosto amargo de ter devolvido para o mercado o pouco que você ganhou e mais um caminhão de dinheiro. Será que eu devo vencer na vida? Aí você vem, culpa o mercado, a notícia, o tubarão, mas no fundo, bem lá no fundo, você sabe a verdade. A culpa não é deles. A culpa é da sua falta de um método claro, de um setup, de um motivo real para apertar o botão de comprar ou vender. Mas e se eu te dissesse que existe um setup tão ridiculamente simples que se baseia na pressão de apenas 2 velas para te dar a clareza que você precisa? É exatamente o que eu vou te provar nesse vídeo. Eu vou te entregar o setup de day trade mais simples que existe para você finalmente parar de operar na sorte e começar a colocar dinheiro no bolso com lógica e clareza. Fica comigo até o final, porque o que você vai aprender aqui pode virar o seu jogo de uma vez por todas. Não esquece de deixar seu like, comentar nesse vídeo, deixando seu feedback e se inscrever nesse canal. Vamos ser brutalmente honestos um com o outro. O que você faz hoje não é day trade, é um cassino particular onde a casa ou o mercado ele sempre vence. Esse ciclo de pequenas vitórias que te enchem de euforia, seguidos por uma única pancada gigante que leva tudo embora, isso não só destrói o seu capital, isso destrói a sua confiança, aniquila a sua mente. Você começa o dia motivado, pensando que, poxa, hoje vai ser diferente. Você vê uma vela verde, forte, bonita e pensa, é agora, vai subir. E aí você compra. O mercado volta na sua cara. Você vê um martelo, uma estrela cadente, qualquer padrão que você viu num vídeo aleatório e entra de novo. E perde de novo. Cada stop é como se fosse uma facada na sua autoconfiança. Você começa a duvidar de tudo que você faz, hesita na hora de entrar e acaba entrando atrasado, zero a operação antes do alvo, morrendo de medo de devolver o lucro que você fez. No final das contas, você está esgotado, frustrado e com menos dinheiro. Operar na sorte, nesse feeling, na intuição, isso não é estratégia. Isso aí é a receita do fracasso. O mercado financeiro ele não perdoa quem aposta. Ele não tá nem aí para quem usa a intuição, nem para sua aí muito menos. O mercado ele só recompensa uma única coisa: quem entende a sua estrutura, quem sabe ler o fluxo e quem opera com um padrão lógico. Para quem não me conhece, meu nome é WM e eu cansei de ver gente boa, gente esforçada aí perdendo dinheiro e desistindo do sonho da liberdade financeira por pura falta de método. O meu trabalho não é te dar um sinal mágico, é te ensinar a ler o que o preço ele tá te dizendo. E hoje nós vamos começar com uma conversa mais básica e poderosa que existe, que é o diálogo entre duas velas. Chega de sofrer, magnata, vamos à solução. O conceito que vai mudar o seu jogo se chama leitura de pressão de pavio. E a melhor parte, você só precisa de 2 velas para entender quem está no comando do preço. São os compradores ou são os vendedores. A primeira coisa que você precisa tatuar na sua mente é que o pavio da vela é mais importante que o corpo. O corpo ele mostra onde o preço ele abriu e onde ele fechou. É o resultado final. O pavio, magnata, ele vai mostrar a briga. Ele mostra exatamente onde o preço tentou ir e foi rejeitado. E é no pavio que a gente descobre a verdadeira intenção do mercado, a verdadeira pressão. Esquece essa ideia de olhar uma vela sozinha, tá? Uma vela individual, uma vela isolada, ela é só fofoca. 2 velas, uma depois da outra, é uma conversa. E é aqui que a gente acha a verdade. Vamos às regras aqui, tá? São só 2, simples, diretas, sem margem para segundas interpretações. A primeira regra é para identificar a pressão de compra. Pensa nesse cenário. Você tem uma vela verde de alta, logo em seguida nasce uma vela vermelha. E aqui o trader iniciante ele entra em pânico. Ele pensa assim, poxa, o mercado vai cair, teve uma vela vendedora. E aí ele cai na armadilha. Sabe o que ele faz aqui? Entraria com uma venda. E aí, possivelmente tomaria um loss. E o que o profissional faz? Ele olha os pavios. Se o pavio superior da vela vermelha ultrapassar o pavio superior da vela verde, que é a anterior, isso é um sinal escancarado aqui, que é uma pressão de compra. Então, se a gente colocar aqui, ó, olha só, um pavio aqui, e saber que o pavio da segunda vela, né, que é essa vela vendedora, ultrapassou o primeiro pavio, isso é uma pressão de compra. Usa a lógica, pensa aqui comigo. Se os compradores eles estavam tão fortes que mesmo numa vela de queda, que é a segunda vela, eles conseguiram testar um preço mais alto do que o pavio da vela que ele estava anteriormente, né? Então, pensa um pouco comigo, quem que você acha que está no controle? Os compradores. A vela vermelha, ela é só um suspiro.
É uma armadilha para quem está iniciando e para os amadores. O mercado está se preparando para subir. E aqui a gente não vende, tá? A gente se prepara para comprar. Agora a segunda regra, que é como identificar a pressão de venda. Deixa eu fazer aqui o desenho inverso. A lógica é literalmente a mesma, tá? Você vai ver duas velas de cores diferentes sempre, tá? Nunca pode ser duas velas vermelhas ou duas velas verdes. Sempre duas velas de preços diferentes. Só que agora invertida. Imagina uma vela vermelha de baixa, aqui o preço caindo, e logo depois nasce uma vela verde. O novato, o iniciante, ele se enche de esperança. Poxa, acabou a queda, vai começar a reverter aqui, eu vou entrar comprado, vou comprar porque vai reverter. Ele compra e aí o mercado continua derretendo. Por quê? Porque ele não olhou para o pavio dessas velas. Se o pavio inferior da vela verde ultrapassar o pavio inferior da vela vermelha anterior, isso é um sinal claro de pressão de venda. E olha só, vou fazer uma linha para vocês verem aqui, ó, o pavio da anterior e o pavio da nova. Ultrapassou 100%, tá? A lógica é a mesma. Se os vendedores estão com tanta força ali, que mesmo durante a vela de alta eles conseguem empurrar o preço ali um pouco mais para baixo para testar uma mínima mais baixa ainda do que a vela anterior, quem está dominando? Os vendedores, óbvio, né? A vela verde ali é só um pullback, é um falso suspiro. É como se fosse os últimos suspiros ali da pessoa que está quase indo, desfalecendo, sabe? Ah, tem um bônus. A regra de ouro que é para você proteger o seu dinheiro. A regra da indecisão. E se a segunda vela, não importa a cor, ultrapassar tanto o pavio de cima quanto o pavio de baixo da vela anterior, WM? O que é que isso significa? Porque pode acontecer também, correto? De os dois pavios ultrapassarem a vela anterior. O que é que isso significa? É caos. Isso aqui é briga de foice no escuro. Os compradores e os vendedores estão com a mesma força e ninguém sabe aqui quem que vai ganhar. O que que faz um trader profissional nessas horas? A coisa mais inteligente possível. Nada. Fica de fora. Protege o capital. Operar em mercado indeciso é você pedir para ser estopado, até mesmo tomar um loss. Você precisa lembrar que não fazer uma operação ruim é tão lucrativo quanto fazer uma boa, tá? Vamos agora para a prova no gráfico, certo? Chega de papo, chega de falação. Vamos aqui pro gráfico, tá? Porque teoria não enche bolso de ninguém. Vamos pro campo de batalha, para a tela do gráfico, ver essa simplicidade toda funcionando ao vivo. Vamos ver como achar esses padrões e, mais importante, como executar uma operação limpa aqui. Olha aqui na minha tela, magnata. A gente tem o gráfico do Bitcoin e a gente vai caçar uma oportunidade juntos, tá? Aqui perfeito, magnatas. Temos duas velas, sendo uma vela verde e uma vela vermelha. É o nosso primeiro gatilho. Mas aí você repara, o pavio se superou? Não. Então, isso aqui já esquece. Já deixa aqui quietinho, fica quietinho, não faz nada e aguarda o que vai acontecer nas próximas horas, tá? Ó, achamos aqui uma oportunidade. Vê essa vela vermelha aqui, tá? Uma vela de vendedor, certo? Uma vela forte, com volume. Logo depois nasceu uma vela verde. E o otimista já vai pensar, poxa, é fundo, hora de comprar. Mas nós não somos otimistas e nem pessimistas, nós somos realistas. A gente lê o preço, marca o pavio aqui, ó, da inferior, olha só, marca o pavio da inferior e a gente pode ver que houve um rompimento, mas bem mínimo. Então o que a gente faz? Não faz nada. Para esse tipo de operacional aqui, você precisa muito ser paciente, tá? Até encontrar a sua vela correta, seu melhor lugar de entrada. Pode ser que demore um pouco, sim, normal, mas ele vai aparecer. Uma coisa interessante que aconteceu aqui também, que é quando acontecer isso, tá? Não, primeira vela vendedora, segunda vela compradora, a gente marca uma linha aqui nos pavios e a gente tem aqui, magnatas, possivelmente um novo fluxo de compra, tá? Porque quando acontece de romper o pavio, isso sim é uma possível reversão, tá? Mas não entra no caso aqui dessa nossa metodologia, tá? Olha só, magnata, aqui na XRP a gente tem uma clareza muito boa. Primeira vela de venda, segunda vela aqui de compradores. O pavio da máxima não superou o pavio da anterior, mas superou o pavio aqui da mínima, né, da abertura, ou seja, pressão de venda. Nossa entrada está se confirmando aqui por conta dessa vela de confirmação, tá? Vela vendedora. Se fosse uma vela que continuasse trabalhando nessa região aqui, ainda assim era uma vela com bastante resposta ao que a gente precisa, então com bastante gatilho, né? Por quê? Porque ela continuaria trabalhando nessa região que a gente pode considerar como se fosse uma memória do mercado, tá? Como se fosse um
possível topo, tá? Não um topo de fato, mas um lugar que o mercado ele lembra, que ele tem memória. E se ele tem memória, ele vai respeitar aquele lugar, tá? Então, repetindo aqui, ó, duas velas, tá? Vela vendedora, vela compradora. Os pavios, olha só, superou o pavio da abertura da vela de venda, então a gente tem um fluxo vendedor, certo? Fluxozinho vendedor. Esperamos a vela de confirmação, que foi essa vela aqui, ó, das 18h33, vela com bastante força de venda, então trouxe um impulso maior para essa nossa vela atual, que é a que a gente fez a nossa entrada, tá bom? WM, mas e se você não tivesse essa vela de confirmação como uma vela vendedora? O que seria uma vela de confirmação para você? Se fosse uma vela de compradores aqui, independente, se ele continuasse com o preço nessa região, olha o win aí, ó. Se continuasse com o preço nessa região, eu entraria vendido mesmo assim, porque eu saberia que aquele lugar tem uma memória, então se tem uma memória, possivelmente o preço continuaria naquele fluxo, tá bom? Então olha só a importância de a gente esperar pela nossa confirmação, né? Fizemos nossa entrada aqui na 18h34, pegamos nossa win. O mercado já começou a dar uma pequena revertida, né? E foi uma revertida legal porque, olha só, mesma coisa, vela vendedora, vela compradora, superou o pavio aqui, mas acontece o mesmo caso que eu te disse anteriormente, tá? Aqui eu não entro comprado, por mais que possa ser um fluxo de compra, porque aqui a gente tem que esperar pela vela compradora primeiro e depois pela vela vendedora, para a gente ter um fluxo de uma pressão de compra, tá? Isso daqui é uma reversãozinha, não um setup que a gente está aprendendo e aplicando aqui nesse vídeo. Você pode fazer? Pode, lógico. Mas como eu estou focado nesse setup que eu te passei, eu não vou fazer essa entrada aqui agora, né? Já fizemos a nossa primeira luzinha. Será que a gente chega nesses 300 pelo menos? Uma boa, hein? Entrei aqui no Bitcoin e magnatas, olha isso daqui, ó. Olha essa dupla. Vela de comprador, vela de vendedor. Pavio da abertura não foi superado, mas o pavio do fechamento foi, tá vendo? Temos uma vela de confirmação acontecendo nesse exato momento, tá? E aqui eu já tenho mais uma entrada, certo? Vou entrar aqui na próxima minutagem pra gente pegar uma compra, porque aqui nós temos uma pressão de compra, tá bom? Vamos aguardar aqui esses últimos 15 segundos pra gente meter mais uma entrada, tá bom? Mesmo valor aqui, eu poderia estar entrando com parte do lucro, mas como eu quero um lucro um pouco maior, né, buscar um lucro maior, uma lucratividade mais alta, eu vou entrar com a mão fixa mesmo. Mas normalmente quem está lá dentro do grupo do Telegram sabe que a forma certa de operar é somente com parte do lucro a partir da primeira win, né? Que assim você não arrisca o seu capital e você opera somente fazendo dinheiro trabalhar para você, que é o lucro que você teve da primeira entrada, né? Por exemplo, eu ganhei aqui na primeira entrada, tivemos 41,50 de lucro, tá bom? Eu deveria ter entrado aqui com R$20, R$21,50, para operar só com essa parte do lucro. Vamos ver aqui, entradinha confirmando, 5 segundos, essa daqui vai vir pra gente, será? Vai vir, com certeza. Pressão de compra, pressão de venda, é muito interessante fazer esse tipo de operação. Só que eu preciso ser 100% honesto com você. Esse setup aqui é infalível? Claro que não. Nada no mercado é 100% garantido, tá? Quem te vender essa ideia aí tá mentindo pra você para pegar seu dinheiro, certo? Vão existir lugares que não vão respeitar e é sempre bom a gente observar o contexto por isso. O objetivo não é nunca mais ser estopado. O objetivo é que seus ganhos sejam consistentemente maiores que suas perdas. Aqui, por exemplo, ó, superou a máxima, tá? Superou a máxima, porém o preço não continuou numa alta, né? Não teríamos entrado aqui porque não tivemos confirmação, né, posterior à quebra do pavio. Mas ainda assim é um sinal claro aqui que às vezes, se você não tiver a confirmação, não vai dar certo. Você viu como pode ser bem simples? E vamos recapitular isso para você ter na sua mente cravado e começar a aplicar hoje ainda, tá? Inclusive para quem quiser fazer o cadastro na corretora, o link está na descrição desse vídeo para você começar hoje a ganhar esse dinheiro. Primeiramente que o setup ele se baseia em duas coisas. Primeiro, o setup se baseia em duas velas de cores diferentes. Então o primeiro passo vai ser você marcar a máxima e a mínima do pavio da primeira vela. E o segundo passo é você observar a segunda vela e fazer a mesma coisa, né? Marcar o pavio da abertura e do fechamento, da máxima e da mínima. Se ela romper o pavio de cima da primeira, é pressão de compra, tá? Prepare-se para comprar. Como eu falei para vocês, pressão de compra, espera a primeira vela ser de comprador, tá bom? E eu tô falando isso para facilitar para vocês. Vocês podem operar com aquela reversão que eu te ensinei aqui no vídeo, mas faz o básico, faz pelos primeiros passos, depois você utiliza junto com a reversão. Se romper a mínima,
pressão de venda. Se romper os dois, você sabe que o mercado está indeciso, tá bom? WM, mas aconteceu aquilo, vela vermelha, vela verde e rompeu a máxima da vela vermelha. Eu posso estar comprado? Até pode, sim, trabalhar na reversão. Mas como eu falei, para não complicar para vocês de início, para vocês não terem muita coisa para pensar, poxa, aqui é uma reversão, é um fluxo, é uma pressão. Opera como eu te falei, espera sempre a verde para ser uma pressão compradora e a vermelha para ser uma pressão vendedora. Não é sorte, magnata, é leitura de mercado, é isso que é ter clareza, né? E é a clareza que vai te levar à consistência. Se esse setup com toda essa simplicidade já acendeu uma luz na sua cabeça e te trouxe um pouco de clareza que você tanto busca, imagina o que mais a gente pode fazer juntos, hein? Então faz o seguinte, um gesto simples, se inscreve aqui no canal agora, ativa o sininho porque todo dia eu trago uma estratégia assim para vocês, simples, fácil, direto ao ponto, para te ajudar a parar de rasgar dinheiro no mercado e começar a operar de verdade. Agora eu toquei a bola para você, tá bom? Tá contigo, a escolha vai ser muito clara. Você pode fechar esse vídeo aqui, agradecer pela dica e amanhã voltar a operar no feeling, no chute e continuar nesse ciclo aí de frustração, culpando o mercado, culpando o mundo pelos seus resultados. Ou você pode pegar esse conhecimento que eu te dei de graça, abrir sua conta na corretora no link da descrição agora mesmo, voltar no tempo ali e começar a marcar cada um desses padrões. E aí começar a ganhar dinheiro. Estuda, aplica na conta demo e ganha confiança. A decisão aqui é para você parar de ser apostador e finalmente se tornar um trader de verdade. E para você que é magnata de verdade, que entendeu o poder da clareza e quer acelerar os seus resultados e ir para o próximo nível, para você que quer operar junto comigo e com a minha comunidade ao vivo todo santo dia e ter acesso não só a esse, mas a todos os meus setups completos, eu deixei um convite para você especial na descrição desse vídeo, tá? É o primeiro link aqui na descrição. Clica lá para você conhecer meu treinamento avançado e a nossa sala de operações ao vivo. Lá a gente mergulha fundo nisso, com bastante gerenciamento de risco, psicologia e acompanhamento diário. Tá nas tuas mãos o setup aí, tá? A ferramenta para construir sua clareza e os teus ganhos. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Eu sou Magnata Dion.